Boa noite, muito boa noite para você que já faz parte da gangue da longevidade, para você que ainda não faz, seja muito bem-vindo. Esse é o meu Instagram, ainda não é um canal, e hoje eu vou entrevistar a Marília Souza, que é uma geriatra, mesma especialidade que a minha. A gente está criando aí uma série de lives sobre medicina feminina feita por mulheres, para mulheres, justamente com o intuito de trazer mais informação sobre saúde e desmistificar algumas fake news, porque a gente sabe que com tantas informações, diferentes especialidades acabam tendo uma mesma abordagem dentro do ambiente do consultório. Então, por exemplo, quem que cuida de perda de memória? É o neurologista, é o psiquiatra ou é o geriatra? Quem que cuida de dor crônica? É o reumatologista, que a gente vai ter entrevista com uma, logo menos, nas nossas lives aqui. É o ortopedista, o reumato ou é o geriatra? Quando a gente fala de reposição hormonal, é o endócrino, é a gineco ou é o geriatra? Então, existem uma série de temas que diferentes especialidades trabalham em conjunto e também a mesma especialidade pode atuar em campos completamente diferentes. Então, é por isso que hoje eu recebo a Marília Souza, que é geriatra, que é o Hospital Servidor Público Estadual, onde eu também fiz a residência lá. E ela vai contar pra gente um pouquinho do feijão com arroz dela, já que, diferentemente de mim, ela ama atender os idosos mais maduros, aqueles que já passaram dos 80 anos, não é isso, Marília? Joia, adoro. Idoso, muito idoso. Adoro. Exatamente. Então, assim, só para a galera te conhecer, né? Aonde você atende, qual foi a sua especialização? Bom, já dei o spoiler, né? Você é geriatra, mas conta um pouquinho da sua área de atuação atualmente. Se é consultório, é enfermaria, é hospital, é particular, é convênio, enfim. Conta um Olha, pouquinho aí sobre eu você. fiz então um servidor estadual, onde nós, né, nos especializamos. Casei e vim aqui para o interior do Paraná, em Umuarama. Eu estou aqui já tem 18 anos que atuo como geriatra, 20 na verdade, né? Eu me formei no servidor em 2004, então quase 20. Eu faço consultório. E faço também hospital, porque é muito difícil fazer a geriatria que eu faço com idosos, muito idosos, sem ter internação. Uhum. Então, esse é o meu métier, né? De manhã, normalmente, é ver paciente internado, para à tarde poder atender no consultório. E dou aula na faculdade também. Então, Olha que isso. maravilha. Você era 2004, o doutor Maurício já era chefe nessa Opa! época? Gente, O meu noivado favorito sempre foi daqueles desenhos. exato. O chefe é realmente o meu malvado favorito. Não teve desenho que define melhor E a gente as características dele. porque ele é bom demais, meu Deus do céu. Ele é. Gente, só para dar né, uma curiosidade, assim, rolou uma discussão no grupo da geriatria, aonde me deu um insight de fazer esse tipo de live, porque foi os diversos geriatras que atuam de formas diferentes discutindo o papel do geriatra na sociedade. E eu achei assim, porque tem o geriatra, aquele tradicional, que realmente gosta de lidar com o idoso bem idoso, só que a Sim. gente percebe que a demanda do consultório são pessoas que muitas vezes demoram muito para procurar o geriatra e aí acaba perdendo essa janela de oportunidade, né? De se cuidar para que a doença não se instale. Até Porque, porque assim, já existe um preconceito. Fala assim, eu não sou velho, eu não preciso ir no geriatra. Como se a gente só procurasse quando fosse velho, exatamente. E né? aí esse estigma faz as pessoas perderem, né, essa oportunidade, porque assim, a diferença daqueles que hoje já são grandes idosos, eles não sabiam que eles chegariam nessa fase, beleza. E hoje existe a geriatria para a gente poder melhorar a qualidade de vida, reabilitar, enfim. Agora, vocês, queridos Instagramers, que são jovens,
que já passaram dos 30, 40 anos, que é a partir do qual as doenças começam de fato a se acumular, vocês estão vendo quem envelheceu mal, estão vendo quem envelheceu bem. Então, a sua grande vantagem é que você tem uma escolha que aqueles que envelheceram mal não tiveram, não é verdade? Sem dúvida. Sem dúvida, Polly. E é bem nítido isso. Eu já estou há 20 anos na cidade e a gente vê exatamente as escolhas. E esse é um grande problema, né? As pessoas vivem hoje como se não houvesse amanhã. Só que o amanhã chega. E cobra caro, hein? E Exato. cobra caro. Então, justamente foi esse bate-papo no grupo da geriatria, cheio de médico lá, uns defendendo a velha guarda que só quer cuidar. Não, se não for para descascar o abacaxi, não é geriatria. Qualquer médico tem que falar de medicina preventiva. Só que a gente sabe que no dia a dia não é o que acontece, porque poucos médicos têm essa visão mais global e integral que o geriatra tem. Então, por isso, para quem não me conhece, eu sou a doutora Poliana, criei o projeto 30 Mais. Sou médica de performance em saúde para guiar o seu envelhecimento, a sua maturidade com qualidade. Mas hoje eu vou perguntar algumas curiosidades do atendimento da doutora Marília. E eu queria muito saber qual é o perfil de pacientes que você costuma atender no consultório. Então, sobre assim, qual a idade, o sexo, as principais demandas da especialidade desse grande idoso que eles trazem para você no consultório. Olha, assim, eu só atendo acima dos 60. Uhum. Eu não atendo paciente jovem. Graças a Deus, eu tenho mais duas geriatras que atendem comigo, que fazem essa parte, que é a Thaís e a Priscila. Uhum. Então, eu tenho homens, mulheres, mais ou menos na mesma proporção. A mulher se cuida mais, o homem vem mais quando está mais debilitado. Normalmente são aqueles pacientes multimórbidos, então é o kit completo, né? A diabetes, a hipertensão, a artrose, a osteoporose, a fratura, a fibrilação atrial, né? É aquele kit. As queixas, o principal, dor, quadros ansiosos, depressivos, né? Dor crônica, quadros ansiosos, depressivos, transtornos cognitivos, as quedas, a gente acaba descobrindo, né, o paciente caidor, como se aquilo não fosse um sintoma. Não é uma Entendeu? Mas é um. queixa, né, que eles trazem. É Exato. assim. Ele, Porque não, ele é. se não teve uma fratura ou um traumatismo craniano, algo grave, ninguém relata que queda Não, acontece. eles não sabem que tem, tipo, ele tá caindo, mas ele está caindo por quê? Então, que isso também é um sintoma. E que é por isso que eu amo tanto, né? O paciente idoso, ele tem uma apresentação diferente. E só quem cuida sabe, e vai aprendendo no decorrer, aprende junto, né? Exatamente. Não é? Existe como é que fala? Minimizam, a própria família, às vezes, que não está muito presente, minimiza o risco das quedas, né? Então, é o chinelinho, não, mas é só uma tontura que ela sente, está caindo porque ela está tonta. Às vezes não é isso, às vezes é uma fragilidade que está se instalando ali e ninguém está percebendo. Precisa ter algo grave para levar no médico, por exemplo, né? Exatamente. Mas esse é o perfil de paciente que eu atendo. Eu tenho atendido cada vez mais frágeis, multimórbidos, assim, polimedicados, já com algum comprometimento de autonomia e dependência, porque foi o que a cidade comportou aqui no Sim. São Paulo. O perfil é um pouquinho, assim, não é que é diferente, mas eu acho que não existe tanto preconceito com a geriatria. Porque aqui, para você ter uma ideia, 20 anos atrás não existia geriatra. Entendeu? O geriatra de formação com geriatria, assim, sabe, de formação. Existiam médicos que atendiam idosos. Até hoje eu acho que existem poucos. Eu fui num congresso uma vez, eu juro, eu me espantei com o número de geriatras. Gente, eu acho que não tinha, assim, nível Brasil, era. Ai, caramba, podia ter trazido esse Eu acho dado, né? que tem título. Eu acho que é muito pouco para o Muito Brasil. poucos, é. E às vezes nem residência, nem especialização chegaram a fazer, mas pelo fato de atenderem muito idosos, aí já se auto-intitula como geriatra e nem sempre é, né? Então, assim, É, aquela coisa.
a demanda está aumentando cada vez mais, a pirâmide etária, né, do país está se invertendo, e eu acho que a especialidade vai sim ser cada vez mais. Olha, a Thaís A colocou Thaís, aqui pediatra que trabalha comigo, olha lá, menos de 3 mil com título no Brasil no hoje. Brasil. Uhum, né? Então, assim, pensa, 3 mil numa sociedade Vou falar de quantos. ela tem que ver paciente meu internado. O que ela tá fazendo aí depois da sua sair da live? Ela vai. É isso aí. É bom que tem o. Agora, né? Você que Eu bota os jovenzinhos para trabalhar. Ela trabalha com você no consultório? Uhum. Ah, muito bom. Então, gente, ó, só para os principais, a gente pode dizer assim, as principais síndromes, né, geriátricas, assim, eles falam muito, cai até em prova, né? Tipo, os 5 Is da geriatria lá, que é a insuficiência cerebral, né? Que é tipo, são os AVCs, as demências, tudo que é o estigma do envelhecimento, que o idoso tem maior risco. A instabilidade postural, que é isso que a gente falou agora, de quedas. E muitas vezes quedas você não precisa se machucar de uma forma grave para a gente considerar quedas algo grave. Então, teve 2 desequilíbrios em 6 meses, você já pode ser considerado aí um caidor crônico, né? A imobilidade, A que imobilidade. aí é uma. Isso, a imobilidade, né, a dificuldade, seja para caminhar, ou estar mais tempo sentado ou deitado, tem que ter um porquê. Sim. Essa é E. a diferença que o geriatra faz, é saber o porquê. Exatamente. Tem até a síndrome do imobilismo, né? Que é o paciente que já é acamado totalmente, que tem as escaras, que não consegue mais deglutir corretamente, enfim, lá tem os critérios desses pacientes bem frágeis. As incontinências, que pode ser fecal ou urinária, que é muito característico, né? Que é a abordagem da geriatria. E as iatrogenias, que foi o que você falou aí, de polifarmácia, né? Paciente que usa muita medicação. E só o geriatra mesmo para chegar lá, deixa eu ver o que todo mundo está prescrevendo aqui, porque é remédio do cardio, do gineco, do endócrino, e ninguém pensa em tirar o remédio do outro, só pensa em colocar algum a mais. Exato. Aí a iatrogenia é o efeito colateral que dá entre esses medicamentos todos. Sim. Mas é isso que a Marília faz, gente. Tudo isso. Ela tem que olhar o paciente como um todo. E quais são, assim, os temas... Então, pensando no idoso, né, 80 a mais, quais são os principais desafios desses pacientes quando eles atingem essa idade? Nossa, Polly, é difícil, hein? A maior preocupação deles é não dar trabalho para a família. Eu falo assim, eu não dou trabalho para a família, mas eu brinco que eles dão mais trabalho quando eles não deixam a gente cuidar deles do que quando deixa. Então, eu falo assim, eles podem fazer o que eles querem, desde que seja com responsabilidade. Eles assumam a responsabilidade do que eles querem. Então, talvez o principal desafio é saber a linha entre a questão, o quanto eu ajudo, o quanto ele aceita receber essa ajuda para que ele tenha segurança. Uhum. Esse é um grande desafio que eu enfrento no consultório. Vou te falar, vou te dar um exemplo. Paciente com insuficiência cardíaca, diabético, morando sozinho, com 82 anos. É um problema, porque se ele passar mal à noite, e aí? Né? Então, a questão assim, não, eu ainda posso. Difícil. Difícil. Né? Eu sou a maior defensora de fazer o que o paciente quer. Tipo, o que ele quer fazer. Então, é o que o senhor vai fazer. Desde que haja responsabilidade. Por exemplo, dirigir. Dirigir, para mim, é outro um grande problema. Grande problema. Não é? Porque Nossa. ou ele se mata ou ele mata alguém. É bem por aí. Né? Hoje mesmo eu recebi uma família que era bem isso. Eu estou no início aí de fazer um diagnóstico de síndrome demencial, só que aquela fase leve, que se você falar, a família não vai acatar, mas você precisa descartar, né? Depressão do idoso, que vem com sintomas totalmente diferentes da depressão de um adulto. Só que a senhorinha, ela tá querendo sair de casa sozinha, então ela não percebe que ela já não é mais capaz. E as filhas colocam a gente, que é o médico, como assim, o moderador.
pode ou não pode, doutora? E aí você fica naquela sinuca de bico, porque realmente a paciente ainda se sente capaz, apesar dela já ter dado uma série de indícios de que ela não é mais capaz, ela pode se perder. Até nas próprias tarefas habituais do dia a dia, ela, né? Por fogo na... Mas e aí a gente vai falar o quê? Ela não quer ir acompanhada das pessoas, ela quer a independência e a autonomia dela. Sim. Difícil mesmo, várias situações assim que a gente fica... Eu acho que Tem que... é sempre isso que você falou. Eles colocam a gente como moderadora. Eu não sou contra, mas é difícil, porque na verdade o paciente sabe que ele não pode mais. Aí eu usei uma estratégia. Eu falei assim, tá bom, então vamos fazer assim. Se a senhora fizer fisioterapia, porque até a questão da instabilidade postural dela, eu vendo, eu falo, ela pode cair dentro de casa é uma coisa, ela cair no meio da rua é outra. E aí, fisioterapia ou exercício para essa galera que nunca treinou na vida, também é algo que dificilmente eles vão fazer. Ó, se a senhora seguiu as minhas orientações, a senhora vai voltando a retomar a sua vida. Aí a gente ganha mais um tempinho para poder... Sim. Aí, né? Olha, eles perguntaram com que idade começa acompanhamento com a geriatria. Você viu? Eles mandaram a pergunta aí. Você quer Ixi, tem um responder? monte. Pode Não, responda você. Você é Olha, minha convidada. a gente, a princípio, a partir dos 45 anos, é a indicação formal. Mas eu acho que se você tem um paciente jovem, ele tem um cardio de confiança, ele tem um urologista, ele tem um ginecologista, né? Eles podem fazer esse acompanhamento, mas a prescrição de vitaminas sem ser assim indiscriminadamente, porque, né? Para não confundir com a ortomolecular, não tenho nada contra, mas né, a gente guarda algumas restrições. Mas fala por que das restrições. Vamos jogar abertamente, porque a gente tem que estar aqui para trazer informação. Porque não traz benefício, não existe estudo nenhum comprovando a suplementação de vitamina. Muitas vezes faz mal, né? Não tem por que suplementar. E é um mercado farmacêutico muito grande, né? Que envolve dinheiro, na verdade. Porque benefício em si, não. Gente, então assim, principalmente o grande idoso, né? 80 a mais, é aquele paciente que, diferente do adulto jovem, é fácil tratar quem tá saudável, né? Você dá um monte de veneno, o corpo se dá conta de adaptar e jogar tudo para fora. Agora, você dá uma coisa desnecessária para um paciente idoso, interage com aquilo que ele precisa, além do remédio que ele precisava não agir, porque interagiu com toda aquelas porcaria que foi prescrita, a gente fica passando, fica penando no consultório, porque o familiar às vezes quer tirar o remédio que é essencial e quer colocar uma vitamina. É o ômega. Que tá. Então, realmente, assim, temos que trabalhar em conjunto todos os médicos. Quando se trata de um grande idoso, acho que quem orquestra é o geriatra, não tem discussão. Né? Ou pelo menos deveria ser. Primeiro preconceito, Poliana, de ir ao geriatra. Exatamente. Porque querem ir, mas... Ah, não, mas é porque eu vou ganhar vitamina. Mas não é porque eu estou envelhecendo, né? Exatamente. E assim, é bem o que você falou, né? Aquele que não quer dar trabalho é o que mais acaba dando. E também tem aqueles já mais jovens que às vezes ele vem ao médico, mas a postura é de eu vim aqui para você me prescrever tal coisa. E não necessariamente para que haja uma troca entre aquilo que se vê na internet e aquilo que se adequa para ele. Né? Então, as pessoas hoje com essa, assim, com um boom de informações, às vezes fica difícil de compreender que a gente precisa trabalhar em conjunto. Não é o médico que manda, mas não é que você viu uma dica na internet que aquilo lá vai servir para você de uma forma positiva somente, tem seus riscos. Então, a gente tem que trabalhar, é uma via de mão dupla, é uma troca, é uma comunicação para a maturidade saudável, a maturidade com qualidade, né? E... Porque se a gente for falar, Poliana, assim, eles me perguntam assim, eu vim no geriatra, o que eu preciso fazer? É muito simples. Você não pode fumar, você tem que beber com moderação. O beber com moderação é sempre um problema. Cada um tem o jeito que quer. E o comer certo? bem também. E o comer bem também.
certo? O comer bem também e fazer atividade física. Entendeu? É muito simples, né? A É prevenção, simples na teoria, mas porém na prática a gente às vezes as pessoas falam, ai, doutora, mas eu como eu muito bem. Aí você vai pedir um diário nutricional, né? Porque daí essa é a mais a minha parte dos jovenzinhos, assim, que é o que a gente acaba fazendo, os 6 pilares em saúde. Porque às vezes até, ah, não, mas eu faço dança, eu danço lá na minha casa. Mas é, o exercício programado é igual remédio, tem a dose certa, a frequência certa, a intensidade certa, para a exato, gente poder colher determinados benefícios. E exato. tudo isso, É, existe uma ciência por trás. Ah, não, só porque passou uma coisa aqui antes que eu esqueça. Eu fui num congresso que chama Brain. Na verdade, é mais neurologistas e psiquiatras que vão. E legal. aí eu assisti uma aula de uma geneticista que ela vive aparecendo na Globo, ela chama Maiana Zatz. E ela estava dando uma aula sobre longevidade, que eles estudam a genética, né? Tipo, quais são os genes da Ah, longevidade, essas coisas. E ela vários. falou que até os 105 anos de idade, se a gente conseguisse evitar, eu achei isso fantástico, assim, que com a ciência de hoje, com a expertise que a gente já tem sobre saúde e meio ambiente, se a gente soubesse minimamente fazer as nossas escolhas, todos nós, todos, chegaríamos a 105 anos de idade. Olha lá. Porque o meio ambiente interfere 80% no acúmulo de doenças e na longevidade, o Gente, é estilo muita. de vida. E depois dos 105, aí sim a sua genética ela sobressai e passa a ser mais relevante do que os seus hábitos. Então, após os 105, todo mundo teria uma chance de morrer de 50%, a Sim, não ser que a sua genética te favorecesse. Então, assim, está fazendo é algo que. coisas ruins. Exato. Ninguém vai saber ser saudável 100%, a gente sabe disso. Eu até brinco com a minha família quando eu vou comer um doce, eles falam, doutora Poliana, quantos anos de vida a menos? O meu irmão fala pra mim. E aí eu falo, a gente dá risada, né? Eu falo 5 meses a menos. Ele, então acho que vale. E aí a gente vai comendo, entendeu? Ou deixando de treinar no dia que tá com preguiça, enfim. Mas Sim, desde que seja consciente, que você tenha clareza sobre as suas opções, sobre as suas escolhas, o quanto de sim. exercício você deveria fazer, se você estiver fazendo a menos, é um tempo curto. Enfim, é se programar para envelhecer bem, né? E essas escolhas, elas vão aparecer lá com os 80 anos. Porque o que a gente tem observado, você pode ver que passar dos 80 é para quem pode, não é para quem quer. Com Essa pessoa, certeza. ela fez escolhas certas por 80 anos. Sim. Porque os que estão, assim, verdadeiramente doentes, eles estão entre os 70 e 80, patinando para viver. É mais ou menos assim. E o pior não é nem assim. O pior é isso, né? São 30 anos limitado, sofrendo, É, é dependente. isso. Porque eu tenho amigos que falam: ai, Deus o livre, não, pra mim 70 tá ótimo, eu não quero viver mais do que isso. Aham. Só que você não Chega tem. lá no 16 que você vai. Você vai fazer o quê com 70 anos? Você vai se matar? Porque qual que é a opção que você tem? A opção é você se preparar para envelhecer e torcer para Deus te levar logo quando Ele quiser que você vá, Sim, ou você vai viver limitado, porque todas as suas escolhas ruins você vai pagar o preço lá na frente. Infelizmente, tudo é imediatismo hoje em dia, né? Então as pessoas não têm muito essa consciência. você e Mas a família vai cuidar, né? exato. E aí geralmente são esses que menos gostariam de dar trabalho mesmo, porque tem a personalidade bem forte, né? E aí, deixa eu ver mais. Deixa eu ver aqui só rapidinho, porque um monte de gente falou umas coisas e eu não vi. Então, gente, se quiser mandar pergunta, pode mandar, porque acho que a minha próxima pergunta já fizeram aí na minha frente, que era quando procurar um geriatra, na sua opinião, né? Sim. E
o que fazer para atingir idades mais avançadas e ser independente e autônomo, assim, né? Isso é o que a gente conversou até agora, né, Poli? Mas, Né? isso, Não é? exato. Mas eu acho É, que isso que a gente conversou, os pilares, né? Alimentação, atividade física, cuidar da saúde mental, porque é ela que lida com todo o resto. Eu acho que isso, as pessoas hoje elas estão doentes, muito doentes, e elas menosprezam a saúde mental delas, elas subestimam, na verdade. e vamos só destrinchar um pouquinho, né? Porque falar sobre saúde mental, o que seria saúde mental? Por exemplo, Assim, na sua opinião, assim, no dia a dia que você percebe que quem cuida tem um caminho mais promissor, né? Diferenciado. acolher os sentimentos. É tipo assim, eu sinto isso, mas eu não jogo para debaixo do tapete. Eu sou ansioso. Não, eu não sou ansioso. Falo assim, né? Tem coisas que tá na cara. Entendeu? O idoso faz muito isso, né? Ele transforma em outras maneiras de demonstrar essa, vamos dizer, mais atípico essa ansiedade. Mas eu acho que a ansiedade e a depressão é um mal do século. Pode parecer clichê dizer isso, mas as pessoas deveriam cuidar mais do que elas ainda cuidam. É porque elas cuidam com o cigarro, elas cuidam com o álcool, elas cuidam com a comida, mas elas não cuidam do jeito que tem que cuidar. Acho que é uma das E principais. terapia, assim, você acredita em terapia? Super. Só que o problema é que o paciente precisa estar aberto a isso. Tá aberto. Terapia e qualquer atividade de autoconhecimento, né? Porque a gente sabe também que terapia, infelizmente, a gente não consegue na saúde pública, muito menos para todos, não existe isso. São consultas muito curtas que, assim, eu não sei o quanto realmente qualquer terapia talvez seja melhor do que terapia nenhuma, com certeza. Mas é que não é só isso, é autoconhecimento mesmo, para a gente poder aprender de fato a lidar com sentimentos. Então, tudo que é filosofia, hoje tem vários videozinhos no Instagram, então, assim, não no Instagram, né? No YouTube, que fala bastante sobre saúde mental, então é importante essa reflexão, né? É. A Rose Márcia disse assim: meu amanhã está chegando e graças a Deus tenho a doutora Marília em Umuarama. É o nome da cidade, né? É. Aí a Thaisa diz: minha inspiração diária, melhor geriatra do Brasil. O doutor Caio está dizendo que são fãs da doutora Marília. O Buzo de Moraes. Oi, Clau. Não sei O quem é, Buzo de Clau. Moraes é minha mãe, viu, Poli? Ela não vale. Quem? Abuso de Moraes é minha mãe. Ah, não acredito! Quantos anos ela tem? Minha mãe tem Ó, 70. Oi, tá antenada, hein? Tá nas redes, tá nas redes. Vamos fazer uma live com ela. Teve uma época que eu fazia lives com, às vezes, paciente, fiz com a minha tia, ou com blogueiros, assim, do Instagram, que já são da terceira idade. Chamava Pessoas que Inspiram. E Ai, aí eu legal. trazia para conversar. Aham. A Rosemar está dizendo que a doutora Marília é um exemplo de ser humano, que ela cuida da família dela. A doutora mais linda do mundo. Ixi, gente, só elogios aqui. Só O João disse que é a especialização do futuro, que falava isso para uma aluna. Que eu não sei se o João é médico, é professor, físio. É físio, é ele dá aula físio. na faculdade. Ele trabalha em muito Nossa, como a gente precisa de físio, né? menor. É ó, ó. Para trabalhar em conjunto com a gente. Nossa, tudo. Nossa, é bom demais. E eu acho que uma coisa muito legal do geriatra, Poliana, é essa interação com as outras especialidades, de igual para igual. Que eu acho que é um diferencial da geriatria, né? Porque existe uma soberba muito grande dos outros colegas, assim, com relação à equipe multidisciplinar. E a gente é meio boboca, assim, a gente não consegue nem trabalhar sozinho, a gente se sente Sozinho, pequeno, assim, assim, sozinhos, impotentes, na verdade, né? né? Tão importante com eles, eles facilitam, enfermeiro, meu Deus do céu. A Com gente não certeza. faz. Peraí. Tipo, é porque existe, né, esses três pilares aí da geriatria, que seria
essa avaliação global, que eu acho que é algo muito do geriatra, essa interdisciplinaridade, que é trabalhar o físio, o nutri, o educador físico. E aí o povo às vezes não sabe a diferença, né, gente? Educador físico é promoção de saúde e fisioterapeuta é reabilitação. Então, às vezes, ele passa com o físio durante um tempo, tem que receber alta do físio para dar vaga para outro. E aí quer continuar, não, mas vai pela proximidade, né? Quanto mais idoso, mais fideliza, assim. Só que aí ele tem que ir para o personal, para continuar evoluindo, adaptando, tornando o corpo mais forte e resiliente, né? Aí é promoção de saúde quando recebe alta. E reabilitação, né? Que é isso que a gente está falando. O físio nutricionista ajuda demais. Sim. E a desprescrição que a gente falou também, que acho que é bem característico assim da Oh, nossa especialidade. É a única especialidade que pega os remédios e fala: isso aqui tá fora, isso aqui tá aqui fora, isso aqui tá fora. Os demais é só prescrição mesmo. E a listinha vai só aumentando e chega um momento que realmente, né, a qualidade de vida do paciente, eu falo que é uma curva em U, assim. Os remédios até um momento ele vai e o paciente fica bem. Depois ele começa só ladeira abaixo. E as sim. pessoas achando que, não, mas tá faltando vitamina porque ele tá se sentindo muito enjoado, tá fraco. É, Aí eu falo, a tem gente que tirar, na pegou a verdade. moda da vitamina D, né? A Ex- gente está pegando as intoxicações agora também da vitamina D, principalmente na pós-Covid, com aquelas Uhum. doses de vitamina D. Não é verdade? É porque é uma ilusão, né, de achar que, tipo assim, eu vou tomar vitamina e essa vitamina vai fortalecer a minha imunidade Exato. e aí eu vou ficar ilesa. Só que, gente, vitamina não neutraliza os seus maus hábitos, né? Então, a gente precisa muito passar essa mensagem. Ih, caramba, aqui, ó. A minha mãe tem 94 anos e ela acha que pode morar sozinha. É, Conflitos, gente. Por isso que se começou com 45 na geriatra, é mais fácil de aceitar o cuidado, entende que é uma participação, né? Assim, é jogando no mesmo time, não é assim, me trouxeram no geriatra porque estão achando que eu tô velha, como se fosse algo contra, né? Tá jogando contra. Aí comentando assim, amei o acolher os sentimentos, que é sobre a saúde mental, né? Que foi a sua dica com relação. Moro em São Paulo, viajo 700 quilômetros para passar a minha mãe com a doutora Marília. É o bendito que tá levando a mãezinha dele lá. Ó, ele é você podia. suspeito. Não é? E deixa eu ver se tem mais. Então, assim, gente, acho que o importante é que realmente a gente tem que aprender a viver bem a idade que a gente tem, né, Marília? Tem alguma mensagem final, assim, para todo mundo que está assistindo a gente hoje, para essa sociedade aí conscientizar, ter um pouquinho mais de clareza? O que que você diria para essa galera aí com Ai, relação à saúde, envelhecimento? na prática, olha assim, viva o dia de hoje como se houvesse amanhã. Maravilhoso! É isso aí, vamos fazer um meme disso daí, é bem Né? isso. Porque, né, ele chega, você não vai morrer, assim, né? E que a gente aprenda, e na verdade que a gente entenda que ganhar tempo e aprender a aproveitar esse tempo extra, né? Porque se você fizer as coisas de uma forma mais assertiva, você vive mais e bem. E Não é bem, só viver mais. O doutor Maurício sempre falava, né? bem, Tipo, dê anos à vida e não vida. Não, isso. aos anos, não anos à É vida, isso. né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que é isso daí, entendeu? Eu acho que não acrescentaria mais nada, não. Viva, né? Faça o que você quiser, desde que com responsabilidade e segurança. Eu acho que é isso aí. E claro que cuidando da saúde mental, hoje a gente fica menos rabugento, menos ranzinza lá na frente, a gente aprende a argumentar melhor Filhos do, né? e aproximar as pessoas, né? Que eu acho que é isso. É um dos estigmas do envelhecimento também é você envelhecer sozinho. Então, aquela pessoa mais fechadinha, amargurada, que não soube acolher os próprios sentimentos.
E aí, por conta disso, eu começo a afastar as pessoas. É, Então, e na verdade, o ser cuidado, Poliana, é uma arte, né? Porque você precisa aceitar ajuda. Esse é um outro problema. Eu acho com que 30 anos, a gente precisa também aceitar ajuda. não é Não é muito, uma característica muito. tão peculiar assim do idoso, né? Eu acho que a gente tem que aceitar ajuda em qualquer fase da vida. Então, saber ser cuidados, né? Saber receber ajuda, que não é fácil, né? Essa humildade e o ser grato. Porque trabalho vai dar, mas quando o trabalho é recompensado por gratidão, menina, tá tudo certo. Tá Exatamente. tudo certo, né? Exatamente. Gente, então essa foi a nossa live. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, faça agora ou cale-se para sempre. Essa foi para a gente poder mostrar que realmente a geriatria é uma especialidade que cuida ali dos 45 até os 105, se todo mundo fizer tudo direitinho, e que com certeza cuidar de 45, 60 anos vai ter uma demanda diferente daquele geriatra que cuida dos 80 a mais. Porque é Sim. outra expertise. A gente se especializa, a gente tem cursos, a gente tem. Quanto mais informações vocês veem no Google, vocês não querem nem imaginar o que vem de artigo científico, aquilo que é mais robusto e que tem evidência científica. Não é só, né, querer vender um negócio, tem um interesse por trás e aí vende-se uma ilusão. Então, quando você vai no médico, é para ter orientação mais assertiva, né? Eu acho que essa é a orientação, porque às vezes eu até lembrei de uma amiga minha que ela estava com uma bebê e aí ela comprou um curso na internet para aprender a fazer o neném parar de chorar. E aí foi engraçado, porque ela falou assim: puta dinheiro mal gasto, é barato o curso, mas não me adiantou de nada. Fui, levei no pediatra, em uma consulta ela resolveu o meu problema. Tipo, fala, gente, É é isso, mais ou menos por né? isso, né? Por aí. É isso. Imagina o idoso que é tão complexo, veio acumulando doença 20, 30 anos, aí a família fica querendo que o geriatra resolva tudo numa consulta só. A gente fica doente. Eu sou honesta em dizer que eu sofri um bocado na geriatria com o Dr. Maurício, porque eu ficava ensandecida. Eu falava, mas por que que a pessoa não se cuidou? Agora tá aí e vem jogar essa culpa em cima de Vem mim. dar Vem trabalho. me... Aí eu acho que por conta desse meu perfil, eu resolvi trabalhar com a prevenção. Então hoje eu sou, assim, eu sou geriatra, fiz residência, especializei, enfim, doutor Maurício, enfermaria pra caramba, abacaxi pra caramba, mas hoje eu gosto mais, me sinto mais recompensada de lidar aí com esse público que ainda vai envelhecer, mas que quer saber as estratégias para chegar lá, que nem os japoneses Sim, lá de Okinawa, com certeza. certo? Joia, Gente, um beijo para todo mundo que nos assistiu, né, Poli, que está aqui com a com gente. certeza. Nossa, olha, gente, a doutora Marília vai ser uma velhinha quando ela chegar lá, extremamente abraçada, assim, ela isolada que ela não vai ser, porque aqui é só elogios, dizendo que ela é maravilhosa. Oh, meu Deus do céu. Aí tem Tomara, um né, que essa personal aqui dizendo que eu vou apavorar na vaga de idoso, minha geriatra que me aguente. Amo você, doutora Marília. É isso aí, gente. Doutora Poliana, muito prazer em conhecê-la, amei você. Eu também amei a senhora. Como que chama sua mãe? Dagmar. Dagmar. Um beijo, Dagmar. Obrigada pela audiência. E a gente se vê por aqui, já que a senhora é antenada, me segue aí no Instagram, manda assuntos que a gente aborda. E um dia eu vou fazer uma live com você, tá bom? Então, Marília, obrigada Obrigada, Poli. pela disponibilidade aí. Legal. Adorei te conhecer, porque eu te conheci aqui agora praticamente, né? A gente não. Vou colocar lá no grupo do HSPE pro Dr. Maurício, né? É, fala, doutor, você foi citado nas lives, você tem que assistir a nossa live, as suas pupilas de diferentes gerações. Então tá, gente, beijo, boa Beijo. noite, até a próxima semana. Tchau, Até. tchau.